Transposons. Os transposons, também chamados de DNA saltitantes, foram descobertos em 1940 por Barbara McClintock. Barbara era uma botânica estadunidense especialista em genética. Barbara realizou experimentos com milho. E em seu experimento, ela observou a alteração de coloração dos grãos de milho após cruzamentos. Concluiu, então, que existiam elementos controladores que possuíam a habilidade de se mover de um lugar para o outro nos cromossomos, alterando a atividade de alguns genes. Sua descoberta provocou grande impacto na comunidade científica, pois antes de Barbara, acreditava-se que o DNA era algo estático, mas ela veio para quebrar um dogma da biologia na época, provando que existiam partes saltitantes dentro dele. Mas foi somente em 1970, com experimentos com bactérias e moscas das frutas, que pôde-se identificar os elementos transponíveis como os maiores constituintes do genoma. Devido à sua descoberta, Barbara ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1983. Transposons são definidos como segmentos lineares de DNA capazes de mudar de posição dentro do genoma, independente da homologia entre a região onde se encontra e o local ao qual se destinam. Ou seja, aqui o lugar onde ele está e o local para o qual ele vai não precisam ser exatamente iguais. A gente pode ver um transposon e aqui vem a enzima que tira o transposon desse lugar e leva ele para esse outro segmento, que é o que a gente pode identificar aqui. Existem dois tipos de transposons, retrotransposons e transposons. Os retrotransposons são copiados através de um RNA intermediário. Eles têm um mecanismo semelhante ao encontrado em retrovírus. Quase 50% do genoma humano é composto por retrotransposons. Existem evidências que eles estão relacionados ao envelhecimento e ao aparecimento do cancro, que é um tipo de câncer. Mas é preciso mais pesquisas nesse campo para se confirmar essas evidências. Os transposons são muito frequentes nos genomas. Eles são segmentos muito repetitivos e causam mutações quando se inserem em um gene, podendo afetar a expressão desse gene, causando alterações fenotípicas. A duplicação dos transposons é catalisada pela enzima transposomerase. Há dois métodos de transposição: o mecanismo corta e cola, que é a transposição conservativa, e o mecanismo copia e cola, que é a transposição replicativa. Na transposição conservativa, o transposon abandona um segmento do DNA e se insere em um outro segmento. Ele é recortado desse lugar e passa a fazer parte, então, desse outro lugar aqui, onde ele é colado. Já no segmento copia e cola, o transposon é copiado e a cópia é inserida em uma nova localidade, mas o primeiro é conservado. A inserção de um transposon em um gene pode impedir a expressão do gene, pode ocasionar mudanças nos locais. Esses locais podem ser tecidos, órgãos ou outros lugares. Ou eles podem afetar o nível de expressão, podem aumentar ou diminuir a expressão gênica. Um exemplo sobre esse assunto, observado na área agronômica, é a resistência de bactérias fitopatógenas a antibióticos, em decorrência dos transposons de seu DNA, o que dificulta o manejo de doenças causadas por essas. Muitos genes de resistência a antibióticos estão localizados em transposons. Uma vez que esses transposons podem pular de uma molécula de DNA para outra,
Os transposões de resistência são um fator crucial no desenvolvimento de plasmídios, que podem conferir resistência múltipla a drogas em uma bactéria que abriga o tal plasmídio. Esses plasmídios de resistência múltipla passaram a ser um importante problema agronômico, porque o uso indiscriminado de antibióticos para as plantas promoveu uma vantagem seletiva às bactérias, que desenvolveram, então, resistência a esses antibióticos.